Bom, toda vez que pedem para assinar um documento digital, eu fico com uma pulga atrás da orelha porque eu me pergunto se aquilo ali realmente vale alguma coisa. E essa dúvida faz total sentido. Como que algo pode ser digitalmente assinado e aquele documento em si ser o verdadeiro? Se você é um pouco mais velho, talvez já tenha tido que usar o site do governo federal para assinar algum documento de forma válida, para um contrato, coisa do tipo. E no vídeo de hoje a gente vai explicar por que isso funciona e é até muito melhor do que só usar a sua assinatura, a sua rúbrica. Primeiro, eu acho válido explicar como que a sua assinatura mesmo funciona. Bom, o objetivo da assinatura é você ter um rabisco que só você possa fazer do jeito certo, do seu jeito. E que alguém depois consiga reconhecer que aquele documento ali foi realmente você que assinou. Mas assinaturas desse tipo são sempre sujeitas a ter algum cara que copia de um jeito muito bom e assinar algo ali no seu nome, falsificando um documento talvez por completo. Já a assinatura digital foi feita para combater esse tipo de problema, porque ela funciona de um jeito similar ali ao seu número do RG, onde os dois últimos dígitos verificam se aquele seu RG é realmente válido. Então, a assinatura digital certifica se nada mesmo daquele documento foi alterado desde a última assinatura dele. Então, vou pular aqui para o computador para mostrar isso na prática. Bom, já aqui no computador eu tenho um documento que autoriza ali um aporte para uma fundação chamada Cidadãos Solidários, que vai ser construída uma horta comunitária na grandiosa cidade de Sorocaba. Então, aqui tem a finalidade e tal, e tem o CNPJ, que vai ser beneficiado com a ação, e a instrução de pagamento, certo? Os dados aqui, tudo bonitinho. Então eu, como presidente da Fundação Cidadão Solidário, vou assinar este documento. Então, estou aqui no site do gov.br, assinador.it.br. Vou pegar o documento, que é este aqui, certo? E vou colocar para assinar. Ok, verificando se está tudo certo. Tudo certo. Avançar, escolher a área da assinatura e vou assinar. Posso assinar até mais de um documento, mas no caso não importa. Agora eu só preciso do código de verificação, que ele envia para o celular. 3000. Ok, código aleatório, então não tem problema mostrar. E tá aqui o documento assinado. Vamos baixar ele para ver como é que ele tá. Aparentemente tudo certo, ok? Vamos verificar. Para verificar, eu posso ir no validador de assinatura, que é o validar.it.gov.br. Eu escolho o arquivo, foi este aqui, e vamos validar ele. E aqui a gente já tem o nome do arquivo, esse número grandão aqui, que não é nem um número, é uma palavra, né? A2C9, bem grande aqui. A data da validação e as informações, meu nome, parte do meu CPF, tudo certo. Então o documento está válido. Então vamos supor que esse documento, né, foi levado a público para ser transparente, né? Seria um aporte público ali que estaria sendo feito. Talvez alguém quis fazer uma sacanagem e quis falsificar a minha assinatura em cima daquele documento. Ou seja, na verdade quis falsificar o documento para criar algo ali que fosse bom pro criminoso, né? Então ele mudou aqui, só o que está em vermelho, ao invés de ir para
ao invés de o pagamento ser feito para aquela outra organização, que é a AMAS, está indo para a SP Mídia Popular Criativa dos CRIA, que é o CNPCC, o CNPJ deles, e aqui o Pix deles. Então, já saberia que eles estariam pegando esse dinheiro para eles. Então, a primeira coisa que deveria ser feito é verificar se um documento desse, né, ou na verdade o criminoso ele iria falsificar minha assinatura, né, para autorizar esse tipo de pagamento. Então aqui a gente tem a assinatura falsificada, que eu só coloquei um print mesmo, pode ver que está até uma qualidade pior assim, da assinatura oficial. Coloquei um print aqui em cima e vamos ver se esse sistema autoriza o documento, né? Vamos ver. Escolhi o arquivo aqui, é este aqui, assinado. Vamos validar. E esse documento não tem assinatura reconhecível, ou está com a assinatura corrompida. Ou seja, por mais que pareça que ele está com a assinatura Gov, ele não está com nada. Ok? Vamos testar com outro documento então, ou mais falsificador ainda. Esse aqui. O cara mudou tudo. Aqui. Colocou contratação de artista de funk, aluguel de estrutura de palco, som e iluminação. Parece até mais real, mas ele colocou aqui um valor muito maior. R$1 milhão. Então ele mudou até o valor. Com o mesmo CNPJ, mesma chave Pix. Tá? Colocou lá a minha assinatura e falou, gente, pode dar o dinheiro aí. Ok? Então vamos ver se esse documento está válido, né? O que vocês acham que vai acontecer? Se o outro já não estava válido, né? Esse daqui não é para estar válido também. Olha lá. Como esperado, o sistema de assinatura digital funciona perfeitamente. Ok? Mas como é que funciona isso? Como é que ele identifica que aquele documento com aquela imagenzinha lá, ele é o verdadeiro, tá? Bom, como várias coisas da vida, o que está por trás disso tudo é matemática, não é magia. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona isso que a gente chama de função hash, que é essa máquina matemática. Para melhor entender isso aí, vamos considerar o nosso sistema de assinatura de uma maneira bem simplificada, como se fosse uma caixa. Quando você envia um documento ou qualquer outra coisa para ela acaba cuspindo uma sequência de caractere aleatório referente àquilo que você mandou. E essa sequência de letra e número são sempre únicas, como se fosse mesmo uma impressão digital daquele arquivo que você enviou. Mas então, como é que é feita a verificação? Bom, toda vez que você assina com o Gov, o sistema fica com a sequência original para ele. E assim, quando você vai verificar um documento, ele gera uma nova sequência e verifica se ela é a mesma do que a sequência que ele tem guardada. Se for, o arquivo é válido. Se não, ele é inválido. Então, o que ele fez ali? Nosso documento original. Ele gerou aquela sequência de caractere que estava escrito, chamado como hash, e guardou no sistema dele. Quando a gente foi verificar o arquivo, ele fez a mesma coisa. Ele gerou um outro número maluco daquele e foi verificar se bate com algum ali do sistema, né, que ele salvou. Talvez tenha salvo em cima do meu nome e tal, né? E ele não achou. Então o documento é inválido, não foi algo que eu tenha assinado. Então, essa máquina, né, essa máquina que gera esses números malucos, é o que a gente pode chamar matematicamente uma função hash. E essa sequência que ela cospe no final é a própria hash do arquivo. Tá. Mas o interessante disso é saber que a criação desses algoritmos de hashing está amarrado com a própria história da computação. Então, se você
gosta de história da computação, gosta de computação, você vai achar interessante isso. Porque vamos primeiro entender como é que eles surgiram. Como é que esse tipo de hashing surgiu. Talvez algum de vocês já tenham escutado que antigamente os computadores costumavam ocupar o tamanho de salas inteiras e faziam contas um tanto quanto simples quando comparado à possibilidade de coisas que a gente pode fazer no celular hoje em dia. Então, sabendo disso, os anos 50, 60, né, pós-guerra, era comum que os cientistas chegassem nas salas lá com o grande computador e colocassem os dados mesmo, fisicamente, através de fitas ou cartões perfurados, e esperassem para receber o que a máquina responderia. Mas assim como qualquer biblioteca, assim, isso considerando que vocês já tenham ido a uma biblioteca, né? Eles precisavam bolar um jeito eficiente, um jeito muito bom de guardar todos esses dados de uma maneira que ficasse fácil procurar por eles depois. Então foi criado um dos primeiros sistemas assim de indexação, né? Que é o KWC, pelo matemático Hans-Peter Lund, em 58. O KWC era um sistema bem interessante e até que simples, que pegava as palavras-chave do arquivo e organizava em um índice que tinha o contexto de onde aquela palavra estava. Então, podia ser considerado um dos primeiros algoritmos de hashing do mundo, que aquele contexto, mesmo que a palavra fosse igual, o contexto mudava ali o índice do arquivo. Então, com o passar dos anos, esses cientistas começaram a perceber que essa impressão digital de cada arquivo podia ser tão distinta, tão diferente, que ela podia ser usada para verificar se aquele dado era verdadeiro ou não, desde que ele cumprisse dois requisitos. Então, eles estipularam que os requisitos tinham que ser ser impossível de reconstruir o dado original a partir dele e ser único, ou seja, ser impossível de achar dois dados diferentes que gerassem o mesmo hash, que é o que a gente chama de colisão. Então, guarda bem esse nome para daqui a alguns minutos. Colisão. Tudo bem? Meu nome é Aruan. Eu vou dar seguimento ao que o Pedro estava falando e eu vou começar aqui falando sobre a família dos algoritmos, né? Nela vai ser a evolução, como surgiu. Na verdade, o Pedro já abordou como surgiu. Vou falar um pouco ali sobre o surgimento do MD5, o surgimento da SHA-1, da SHA-2, que é a que a gente tem usado atualmente, e da SHA-3, que é uma alternativa futura aí, mesmo o SHA-2 não tendo falhas por enquanto de colisão. Bom, a gente sabe, em 92 surgiu a MD5, né? Ali no estágio embrionário da internet, um matemático e cientista da computação chamado Ronald Rivest propôs um hash de 128 bits, ou seja, 128 zeros e uns, que quebrava o arquivo original em diversos blocos e fazia 64 operações para cada um deles, até conseguir chegar num número que era praticamente muito aleatório na saída, né? Só que tinha um problema. Com o avanço rápido da tecnologia e do poder de processamento dos computadores, nos anos ali 90 e 2000, acabou surgindo várias fraquezas e que encontraram que permitiam fazer colisões. Então, você podia gerar colisões propositalmente para poder criar um arquivo malicioso com a mesma assinatura do original. Então, já dá para ter uma noção absurda do estrago que isso poderia fazer, né? Visto que da primeira parte da aula, o Pedro falou um pouco com vocês sobre assinaturas digitais, então seria possível você criar um documento falso, ou assinatura falsa, com a mesma assinatura do arquivo original, né? Pensando no algoritmo de MD5, né? Então, para suceder a MD5, a National Security Agency dos Estados Unidos propôs uma nova família de hashes. Essa é a SHA-1, que ao invés de 128 bits, eles produziam uma palavra maior de 160 bits. E também tinha uma estrutura interna mais complexa, com 80 operações, 80 operações por bloco, e por mais que não pareça que vai mudar muito esse algoritmo, ele era tão mais seguro que só foi encontrar realmente uma colisão publicada em 2017. Mas nessa altura a própria NSA já tinha falado que ia deixar esse algoritmo virado e ia substituir pelo mais seguro que é a gente usa atualmente, que é o SHA-2. Desses,
Atualmente, que a gente usa é o SHA-256, que é o padrão de ouro. Ele é robusto e amplamente adotado. Ele oferece uma alta resistência sobre ataques que a gente conhece. Então, ele é usado em blockchain, que, por exemplo, vai ver Bitcoin, vai ser usado esse tipo de hash. Coisas como a TSL e a SSL também, assinaturas digitais como o GovBR usa. Enfim, acaba sendo algo para garantir a integridade das transações e acaba tendo um peso maior na questão de segurança, né? Além dessa, também tem o SHA-3, né, que é a estrutura interna bem diferente e é considerado também um novo padrão para o futuro das hashes aí, né, das famílias das hashes, embora ainda não seja amplamente implementado. O foco acaba sendo realmente a SHA-256. Bom, falando aqui um pouquinho agora sobre as colisões. Bom, se imagina que a gente vai ter duas coisas que tiverem a mesma impressão digital. A gente vai ter dois arquivos idênticos, então a gente quer provocar realmente, ver como é que acontece para provocar essas mesmas impressões. Então, beleza. A gente já viu na nossa viagem no tempo aí, lá pelos anos 70, para uma função hash ser considerada segura para fins criptográficos, ela precisava atender a alguns requisitos bem sérios, que continuam valendo até hoje. O primeiro é ser impossível de ser reconstruído. O dado original não pode ser reconstruído a partir do hash. E é o que chamamos de resistência pré-imagem. O hash é uma via de mão única. E o segundo ponto crucial, que já mencionamos, que é essa hash ser única, ou seja, é impossível você achar dois arquivos diferentes quaisquer que, por azar ou malícia, acabem gerando o mesmo hash. Essa aí é a famosa resistência às colisões. Se isso acontece, a confiança no sistema vai para o espaço. Enfim, aí você pode me perguntar, tá, mas se a gente falou que colisões são teoricamente possíveis pelo princípio da casa dos pombos, como que esses algoritmos SHA-1, SHA-2 e SHA-3 são tão bons em evitar que aconteça isso na prática? A resposta está na matemática, e principalmente no tamanho da saída do hash, a complexidade interna dentro deles. Pensa assim, um hash de n bits, existem 2 elevado a n impressões digitais, diferentes e possíveis. O SHA-1 gera um hash de 160 bits e isso dá 2 elevado a 160 possibilidades. É um número com 48 zeros. O SHA-256, da família SHA-2, ele é um hash de 256 bits. Então, você pensa, 2 elevado a 256 possibilidades. Isso é cerca de 77 zeros. É um absurdo. E se pensar que o SHA, por exemplo, 512 seria 2 elevado a 512. O SHA-3 também tem variantes com esses tamanhos. A quantidade de possibilidades é astronômica. Que a chance de duas entradas aleatórias darem o mesmo hash por acaso é desprezível, mas para um hacker tentar forçar uma colisão, e aí você pode perguntar e tudo mais, aqui entra o tal paradoxo de aniversário. O paradoxo de aniversário, né? Ele não diz que para achar qualquer colisão, duas pessoas qualquer resultem no mesmo hash. Duas entradas qualquer resultem no mesmo hash. Um atacante precisaria em média de 2 elevado a n dividido por duas tentativas. Então, seria muito tempo. Realmente acaba sendo desprevisível a chance de você conseguir gerar dois hashes com entradas aleatórias que vai ser iguais, né, com esses números, né? Enfim, pro SHA-1 que a gente tinha falado anteriormente, isso seria 2 elevado a 80 operações. Durante muito tempo, esse número de operação foi considerado impraticável.
Mas com o avanço brutal do poder computacional, né, do processamento, especialmente com hardware especializados, esse número começou a ficar perigoso, porque era alcançável. Então, para organizações com muitos recursos, acabava sendo até que viável fazer essas operações. Foi por isso que o ataque Shared conseguiu demonstrar colisão para o SHA-1 em 2017 e ele foi depreciado. Enfim, para o SHA-2, 256, precisaríamos de 2 elevado a 128 operações, e esse número ainda é considerado computacionalmente inviável, mesmo com todo o poder de processamento que existe no planeta hoje. Levaria uma quantidade absurda de tempo, tipo eras geológicas. E para o SHA-512 é ainda mais impossível. Além também do tamanho da entrada e da complexidade interna desses algoritmos ser fundamental. O SHA-1, por exemplo, tem 80 rodadas de operações, matemáticas complexas, bit shifts, rotações, funções lógicas, que misturam e embaralham os dados de entrada. O SHA-256 tem 64 rodadas, mas com operações ainda mais intrínsecas. O SHA-3, com sua construção em esponja, o KCAC, usa um paradigma diferente, o que é ótimo para diversificar em não depender só da estrutura de McEldougard, usada pelos chás anteriores. E para falar assim, mas aí eu posso utilizar hash para senha? Bom, calma aí. Beleza, o hash tem um tipo de impressão digital super segura, uma consistência de dados também, de transação, mas aí acaba sendo seguro para guardar minhas senhas e só fazer a hash delas e pronto, ninguém descobre. Olha, seria ótimo se fosse assim, mas a história é um pouquinho mais complicada quando o assunto é senha. O problema é que o hash que o hash seja de mão única é que não dá para pegar o hash e desfazer para chegar numa senha original. Só que os hackers acabam sendo espertos e o que eles fazem é que eles conseguem pegar um acesso a um banco de dados que vazou lá e tem um monte de hashes de senhas e eles vão tentar quebrar as hashes individualmente. Eles usam uma parada chamada Rainbow Tables. São basicamente listas gigantescas com milhões, bilhões de senhas comuns e seus hashes já calculados. Aí é só comparar. Esse hash aqui do banco de dados vazado bate com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 na minha Rainbow Table. E aí, pronto. Ele vai saber que a sua senha é essa. E assim eles acabam descobrindo várias senhas fáceis. Então é importante também não utilizar senhas fáceis, mas enfim, mostrando aí que o hash não seria a solução para guardar senhas. Outra tática é o ataque de força bruta ou dicionário. Eles pegam listas de senhas comuns, calculam o hash de cada uma e comparam com hashes vazados. Como calcular um hash mesmo de 256 acaba sendo razoavelmente rápido para um computador. Eles conseguem testar milhões por segundo, tá ligado? Enfim, é por isso que o puro hashing, mesmo com um algoritmo forte, não é a melhor estratégia para proteger senhas. A gente precisaria de mais camadas de segurança para poder realmente proteger as coisas como senha. Esses caras são... pensando assim que esses caras são intencionalmente lentos. Eles pegam um algoritmo de hash base, operações similares e adicionam duas coisas principais. O fator trabalho, que acaba sendo o custo, que basicamente faz um algoritmo repetir suas operações internas milhares, às vezes milhões de vez em quando, e isso torna o cálculo de um hash muito mais demorado. Em alguns deles, como Script e Argon, que são memory hard, exigem uma quantidade significativa de memória RAM para calcular o hash, o que dificulta a vida dos atacantes que usam GPUs.
Enfim, já que GPUs também tem menos memória RAM por núcleo. E a gente preparou meio uma prática, né? Entrei no. Se você entrar aqui num simulador de hash para poder ver a hash gerada, eu fiz aqui dois exemplos, né? Muito obrigado pela sua atenção. E o outro é quase a mesma coisa, só que com um ponto. E vocês conseguem ver a geração, a saída dessas duas hashes sendo completamente diferentes uma da outra. E o que muda é um ponto. Então isso já muda totalmente o cálculo matemático para poder gerar a hash desse número aqui. Inclusive, o site a gente deixa na descrição para quem quiser brincar. Para quem quiser dar uma brincadinha lá. Também vai ter os algoritmos do SHA-1 e também acho que do SHA-3, se eu não me engano, não vai ter, só que vai ter também do MD5, para vocês darem uma testada, e vocês vão ver também a diferença de bits aqui também da complexidade da chave que o hash gera. Enfim, fazendo uma conclusão, a gente passou aqui a gente acabou vendo nessa aula um pouco sobre assinaturas digitais, que são o tipo de RG e o reconhecimento de firma do mundo digital, garantindo quem assinou que nada foi alterado, e é o que o GovBR acaba usando para poder validar os documentos. Hashing base é aquele código de máquina que cria a impressão digital única para qualquer tipo de dado, e ele é de mão única, não dá para voltar. Qualquer mudancinha do original, como a gente viu agora na praticazinha, né, no arquivo gerado de saída, qualquer mudancinha gera um hash totalmente novo. Bom, família de algoritmos também tem os mais velhinhos, tipo o MD5, o SHA-1, e os mais parrudos que a gente confia hoje em dia, que é o SHA-256 e o SHA-3. Quanto a colisões, bom, quase impossível, né, com os algoritmos de hoje. A chance de dois arquivos terem o mesmo hash com o SHA-256 é tipo ganhar numa loteria cósmica. E questão de você querer guardar senhas, bom, né, cuidado, porque só o hash não é suficiente para garantir a sua segurança, visto que a gente precisaria de mais alguns truques de algoritmos aí para poder deixar essa senha segura. A aula acaba sendo isso. Eu queria pedir para vocês também dar uma avaliada aqui embaixo se a aula foi boa, se o quanto você conseguiu desenvolver e pegar o conteúdo comparando com o que você sabia antes sobre hash e segurança digital. Avaliar se a aula foi boa, se você aprendeu e o quanto você sabia antes. É coisa de 2 minutinhos, são poucas perguntas. E é isso aí, muito obrigado pela atenção de todo mundo. Falou!